Oi, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português comigo, professora Jéssica Fazanha, para as turmas do quinto ano A e B. A saudade cresce e o desejo de estarmos juntos novamente também. Vamos orar? Posição para oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, que bom estarmos mais uma vez em Tua presença, ó Deus. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, por todos os milagres que o Senhor faz em nossa vida. Pedimos, ó Deus, que visite cada leito de hospital, que proteja as pessoas que amamos, Deus, e que esteja conosco neste momento de aprendizado. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês já sabem. Preparem todo o material. Vamos lá. Peguem o que vamos precisar. Primeiro, livro didático módulo 2. Segundo, de um lugar calmo e tranquilo para realizar a tarefa. Terceiro, do estojo para ter o material todo à mão. E quarto, preste muita atenção. Eu amo cada um de vocês. Hora da correção. Corrija com atenção. Iniciamos a nossa aula com a correção dos exercícios da aula passada. Faça a correção e depois tire e mande a foto da atividade por e-mail. Pegue seu livro didático e abra na página 27 de língua portuguesa. Acompanhe a correção com muita atenção. Momento da correção. Siga as orientações da professora. Pause o vídeo e vá conferindo suas tarefas. Não se esqueçam da letra maiúscula no início das respostas. Então, nós iniciamos a nossa aula corrigindo da página 27 em diante da aula passada, que nós estávamos falando sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Então, na página 27, as questões sobre os dois bilhetes. Letra A. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tanta preocupação em seguir a norma padrão da língua? O bilhete 2. B. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria? O bilhete 1. C. Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado para ser enviado para a escola e por quê? O mais indicado é o bilhete 1, porque se trata de uma situação séria. Ok? Qualquer resposta semelhante a isso está correta. O bilhete 1, porque ele não sabe quem vai ler, ele não conhece a pessoa que vai ler, ele não tem intimidade com a pessoa que vai receber o bilhete. Na letra D, que tipo de linguagem predomina no bilhete 1 e no bilhete 2? No bilhete 1, predomina a linguagem formal. E no bilhete 2, predomina a linguagem informal. Letra E. O bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação? Explique. Sim. Ele poderia ser enviado para um parente, um conhecido, um amigo, um colega de classe. Ele pode ser enviado para alguém que tenha intimidade, né? Qualquer resposta nesse sentido está correta, ok? Então, o bilhete 2, ele serve sim para ser enviado para alguém, mas para alguém que a gente conheça e tenha intimidade. Na página 28, era para ser observada aí as imagens e as situações e responder para mim no caderno. A letra A perguntou: a linguagem utilizada nas cenas acima são mais adequadas em situações formais ou informais? E a resposta é
situações informais. E a letra B é a resposta pessoal, que eu irei conferir no caderno. Depois, na página 29, exercício 2, vocês tinham que ligar as frases da coluna A com as palavras correspondentes da coluna B. Ouvi um bochicho de que não teremos jogo amanhã. Ficaria como? Ouvi uma conversa. Perdeu o prêmio do bingo porque boiou na hora do sorteio. Ficaria distraiu-se. Perdeu o prêmio do bingo porque distraiu-se na hora do sorteio. Ele nos faz rir falando tanta abobrinha. Seria bobagem. Ele nos faz rir falando tanta bobagem. A número 1 era para ler as informações dos quadrinhos e pintar apenas as que indicam uma situação comunicativa que exige a linguagem formal. Então, tem que pintar a letra A, um e-mail reclamando a uma empresa sobre o defeito de um produto, e pintar a letra D, um artigo de opinião para um jornal, ok? Feito isso, nós vamos para a página 30, exercício número 2. Com base no que você estudou, as gírias podem ser utilizadas por qualquer pessoa e em qualquer situação. Por quê? Então, aqui envolve você pegar tudo que nós aprendemos sobre as gírias e colocar também a sua opinião. Mas a resposta que eu esperava de cada um de vocês seria que as gírias, elas podem sim ser usadas por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode falar gírias, mas não em qualquer situação. Não em qualquer situação. Você utiliza gírias com o seu grupo de amigos, com o seu grupo de pessoas que também estão acostumados a usar gírias para se comunicar e que vão entender o que você está falando. Então, você não pode usar gírias numa entrevista de emprego em que exige uma linguagem formal, numa reunião na igreja em que exige uma linguagem formal. Então, as gírias podem sim ser utilizadas por qualquer pessoa, mas não em qualquer momento, ok? Número 3. Encontre no diagrama as palavras e depois preencha adequadamente cada frase. A letra a palavra é galera. Letra B, massa. Letra C, beleza. Então, as 3 palavras que tem que achar no diagrama: galera, massa e beleza. Depois, vocês precisam reescrever essas frases, substituindo essas gírias por outra gíria que você conheça que tem o mesmo significado. Essa eu também vou olhar apenas no e-mail. 4. Leia as frases a seguir e assinale aquelas que as palavras vaquinha e rolou foram empregadas como gírias. Então, o X é no segundo e no último quadrinho. Fizemos uma vaquinha para ajudar o orfanato. Rolou a festa ontem? Então, as palavras vaquinha e rolou nessas frases estão no sentido figurado, elas querem dizer gírias, e não que fizeram uma vaca de verdade para ajudar o orfanato, ok? Eles fizeram uma vaquinha que significa juntaram dinheiro. Rolou a festa ontem não significa que ninguém rolou e que nenhum objeto saiu rolando, e sim que a festa aconteceu. Terminada a correção do exercício da aula passada, parabéns! Agora vamos iniciar o módulo novo de hoje, capítulo 5, que vai falar sobre palavras, versos e emoções. É um capítulo todo romântico. Aula do dia, da página 34 até a página 39. Assim como se brinca com bola, boneca e dominó, é possível brincar com as palavras. Além de muito criativo, brincar com as palavras pode ser uma forma de arte. É ter a liberdade de fazer combinações que podem alegrar, sensibilizar e até impressionar um leitor. Após o término dessa videoaula, eu quero que vocês voltem à página 34 e 35 e observem atentamente essa linda imagem para que vocês possam responder mentalmente as questões A, B e C. Lembrando que esse exercício é muito importante porque ele introduz vocês no tema que será trabalhado durante o capítulo, ok?
Já na página 36, onde inicia a nossa atividade, é preciso fazer a leitura e interpretação do poema. O poema chama Gente Grande. Os versos de um poema não seguem uma métrica, não são simétricos, perfeitos e têm o mesmo diâmetro. Isso significa que um poema dá a quem escreve liberdade para usar as linhas. Diferente de produção de texto e redação, o poema ele não usa a linha até o final. Ele não precisa ser escrito um embaixo do outro. Num poema você pode pular linhas. Um verso não é idêntico ao outro, pode ou não haver rimas. O poema, como nós já vimos anteriormente, ele dá liberdade. Mas eu vejo muitos alunos fazendo as produções de texto que eu mando como se fossem poemas. Pessoal, produção de texto e redação precisa seguir as regras, precisa usar parágrafo, precisa seguir a linha até o fim. Você só vai passar para a linha de baixo quando você colocar o ponto final e terminar aquele assunto. Essas são as regras de produção de texto e redações. Agora, o poema não. O poema ele te dá liberdade para você criar, para você pensar, para você inventar. Tanto que um poema te dá liberdade de você escrever de amor, ficção, aventura, coisas que existem e coisas que não, num único poema. Vamos ver um vídeo. Vocês já, com certeza já leram, tão belos são. Poema é um texto organizado em versos, tem título, estrofe, rima ou não. É simples assim, é simples assim, é simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? Verso é cada linha do poema, estrofe é um conjunto de linhas agrupadas, o título vem sempre acima. E um poema pode ser sobre qualquer parada. É simples assim, é simples assim, é simples assim. Será que alguém um dia fará um pra mim? E num poema, os temas mais comuns: amor, heroísmo e natureza. Mas independente do tema do poema, cada um tem a sua beleza. Não vou esperar, não vou esperar, não vou esperar. Um poema vou fazer pra alguém declamar. Muito bem, o vídeo é uma fofura, né? É simples assim. O poema pode ser criado agora mesmo. Ele te dá total liberdade. Lembrando que versos são cada uma das linhas do poema. Estrofe é um conjunto de linhas agrupadas. Ele fez 3 linhas, deu um espaço, depois fez mais 4 linhas. Então, ele fez 2 estrofes. Lembrando que esses grupos de linhas não precisam ter exatamente o mesmo número. Ele pode ter feito um bloquinho com 3, outro com 4 e o outro último com 3 novamente. Tá? Então, o poema ele dá liberdade de expressão. Explicando a atividade. Acompanhe as instruções e volte o vídeo quantas vezes quiser. Entendeu o que é poema, relembrou como é que funciona, relembrou que verso é cada linha e que estrofe é o conjunto de linhas. Vocês farão a leitura do poema Gente Grande, da página 36, e vão responder as questões da página 37, ok? Página 37 e 38 fazem perguntas sobre o poeminha. Não farei a leitura de cada uma das perguntas, porque nós já estamos no 5º ano. Então, eu preciso que vocês leiam atentamente cada questão, que vocês façam a interpretação do que a pergunta está querendo saber, e depois a gente fará a correção juntos. Para finalizar, tem o texto Vivendo a Poesia Diariamente, na página 39, em que vocês devem fazer no caderno as questões A, B e C, ok? Então, super tranquilo para fazer, super rapidinho, não tem segredo sobre poema.
Qualquer dúvida a gente esclarece durante a correção da próxima aula. Tentem fazer as atividades sozinhos, eu confio em vocês. Lembre-se que as nossas aulas são como boas piadas, precisam ser contadas para outras pessoas. Então, conte aos seus familiares um pouco do que você acabou de aprender sobre poema. Melhor do que isso, faça poemas sobre você, sua vida, dê de presente o lindo poema. Faça um poema para mim. Conto com você para passar o conhecimento adiante, para relembrar aos familiares da época da escola. Muito obrigada por sua presença, por sua participação e compromisso. Deixo aqui um agradecimento especial para cada um dos adultos que tem ajudado vocês nessa tarefa. Obrigada para o papai, para a mamãe, para a vovó, para a titia, para a madrinha, para as cuidadoras, enfim, para cada um dos adultos que estão conosco nessa jornada.